Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Rita Contarelli e o assunto do nosso Caras Bem-Estar de hoje é alienação parental. É do seu interesse? Então continuem por aqui que a psicóloga Luana Couto, que é especialista em terapia comportamental, explicou tudinho sobre o assunto pra gente e a entrevista foi super interessante. Então, primeiro, Luana, eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje conversando comigo. Eu tô muito animada pro nosso papo e a gente já tá conversando há um tempão, né? Desde que você chegou há um tempão mesmo. E já tô me sentindo assim em casa. Ai, que bom. Eu também estou. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito grata e disposta aqui pra gente fazer uma boa conversa, porque é um tema super importante, né? Sim. Hoje, gente, a gente vai falar sobre alienação parental. Com certeza você vai voltar mais vezes pra gente bater outros papos sobre outros assuntos, porque eu sei que vai render bastante. Mas hoje é alienação parental e para começar eu queria que você me explicasse para o público o que é alienação parental, o que pode ser considerado alienação. Tá. A alienação parental é o ato de uma das partes, né, o pai ou a mãe, induzirem através de conversas, através de gestos, comportamentos, ideias que vão fazer com que a criança fique contra a outra parte. Esse é um conceito, né, como é dito, alienação parental. Mas até a parentalidade chama atenção para um ponto que é o seguinte: não é só o pai e a mãe, né? A família, a parentalidade como um todo, né? Então, é comum acontecer, por exemplo, alienação parental de avó com a sogra, né? A avó com a mãe ou com o pai. Até mesmo se às vezes tios fazendo algum tipo de comparação, fazendo algum tipo de comentário que acaba de alguma forma induzindo que a criança tenha uma visão distorcida. Distorcida por quê, né? Porque a criança cria a percepção dela. E a partir do momento que tem alguém ali trazendo, forçando algumas informações, ela distorce, né, a visão que essa criança tem sobre o pai ou a mãe ou outra pessoa da família. E uma coisa que a gente até conversou rapidamente antes, e é uma coisa que eu sempre fiquei pensando muito, é se isso pode acontecer de forma acidental. Por exemplo, não necessariamente com a ideia de, sei lá, envenenar a criança sobre a mãe, o pai ou outro parente, e de pouquinho em pouquinho ir soltando essas coisinhas e atrapalhar essa visão que a criança tem. Na verdade, né, eu vou dar até alguns passos para trás aqui. Claro. Que entra quando eu falo, por exemplo, no atendimento a qualquer público, seja adulto, infantil, adolescente, família, né? Que é a responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, a consciência sobre como nós comportamos e a mensagem que a gente passa. Esse é o primeiro ponto, por quê? É importante que as pessoas pensem o seguinte, né? O que a gente tem que prezar? O bem-estar da criança, o desenvolvimento dela. Dado isso, eu preciso, inclusive, aprender um monte de coisa, porque a gente pensa que, nasceu uma criança, eu já sei ser pai, mãe, Não, acho que tem muita coisa que a gente repete e que, inclusive, hoje, graças a Deus, né, estão, assim, na mesa para questionamento, para que a gente revisite a forma de educar crianças. E aí eu entrei nesse ponto, por quê? É muito comum das pessoas falarem assim, mas eu nem fazia ideia, poxa, eu tô falando não é por maldade. Né? Então, é importante ter essa consciência. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Então, imagina uma situação em que eu tenho um pai e uma mãe divorciados, né? Ou até juntos, e essa criança vai passar com uma das avós. E a avó pode em algum momento falar assim, ai meu Deus, mais uma vez, seu sapatinho veio sujo, vou ter que limpar. Nossa, será que a sua mãe não viu o seu sapato? Ou a criança está aqui e ela está conversando com alguém e fala assim, se não sou eu, ele vai morrer desnutrido. Nossa, isso é muito comum, eu consigo pensar várias pessoas que já falaram isso. Exato. E aqui o grande apelo, quando eu falo, né, de parem com a família, né, porque esse é um ponto super importante para a família se conscientizar, é o seguinte, se a gente quer o bem-estar e um desenvolvimento saudável da criança, logo a gente precisa pensar o seguinte, eu tenho que pensar no que eu falo perto dela. É importante porque enquanto a criança está convivendo, ela está treinando a vida. Ela está repetindo, né, comportamentos,
ela está absorvendo aquilo que ela vai considerar como certo ou errado. Sabe quando alguém vai para terapia mais velha e fala assim, nossa, porque eu acho que eu nunca vou dar certo? Aí a gente vai conversando, vai buscando e de repente a pessoa fala assim, nossa, na minha infância tinha uma pessoa que falava assim, você nunca vai dar em nada. Nossa. Então a gente tem que ter essa consciência porque a primeira infância, né, que é de 1 até 6 anos, ela é um período muito importante para que essa criança possa se desenvolver para a vida inteira, em todos os aspectos, né, o cognitivo, motor e principalmente do ponto de vista de saúde mental. Então precisa ter é importante ter essa atenção e aí, só esticando um pouquinho a questão da alienação, né? Muitas vezes não, sempre que a alienação acontece, significa que eu tenho um adulto daqui, ou um grupo daqui, outro grupo daqui, eu tenho ali feudos disputando algo que tem a ver com eles e não com a criança. E tomar essa consciência de que quando você manipula a forma da criança ver, você traz para ela danos muito importantes, faça com que as pessoas pensem assim, então, peraí, talvez eu possa resolver as coisas de adulto entre adultos, né? Porque no final das contas, né, até quando as pessoas falam assim, mas é sem querer, eu falo sem pensar, aí eu falo assim, que ótimo. Então agora a gente toma consciência disso e se atenta para não fazer esse tipo de coisa. Porque aí tem um ponto importante. A criança, ela precisa ter essa parentalidade saudável, o mais saudável possível, para que ela possa, inclusive, construir o conceito de quem ela é no mundo, do pertencimento. Todo mundo quer saber, né? Olha, quem é meu pai, quem é minha mãe, como foi que eu nasci, em que contexto, como que foi, quem é minha avó, quem é minha bisavó, né? E aí, é importante. Então, vamos pensar aqui um casal que tem um problema, o ideal seria pensar o seguinte, olha, é importante que meu filho tenha uma relação saudável com você, saudável com a sua família, embora eu tenha certas diferenças. Eu resolvo com você e blindo meu filho, porque ele precisa disso, né? E é lógico, sempre observar se a relação com ele é saudável, senão estamos falando de outra coisa. Né? Porque tem situações também que as pessoas tentam falar, isso é alienação parental e etc. E não, tá gerando algum tipo de problema para a criança. Sim. E eu achei muito importante você comentar o exemplo que você deu, até para as pessoas entenderem que a alienação parental não necessariamente acontece com pais separados. E a gente tem muito aquela ideia de que é uma coisa, já foi para a justiça, já é em relação a divórcio, e nem sempre. Podem ser pais casados, juntos, vão lá na casa da avó e a avó faz um comentário e por aí vai. E que é uma coisa muito séria e só cabe a nós, adultos, irmos nos policiando em relação ao que a gente fala. Né? Quando a gente fala aqui, então, né, do casal junto, o que é importante, né? Ter uma consciência de que a criança precisa de um direcionamento. Sim. Então, é importante que o casal se alinhe o máximo possível. Ou, por exemplo, olha, eu não vou conseguir conduzir tanto isso, porque talvez trabalho tanto, mas eu oriento quem cuida para que essa pessoa conduza dessa forma, né? E aí, se, por exemplo, eu tenho um pai que age de um jeito e a mãe de outro, já é um problema, porque pode, por exemplo, né? Então, vamos pensar, comer doce num determinado momento, e aí a mãe fala assim, olha, pode, não tem problema. O pai fala assim, não, vai comer primeiro a refeição e tudo mais. Essa criança vai falar assim, minha mãe é melhor. Sim. Minha mãe é melhor, minha mãe é mais legal. E às vezes, gente, então vamos pensar aqui, ó, situação sem separação, né? Pela nossa própria carência de significado, de importância, a gente pega esse ganho secundário, que é assim, olha, meu filho me ama mais. Então vou deixar mais. E entra até num vício, né? Só que quando você faz isso, você não só tá desalinhado com o seu parceiro, mas você também está criando uma confusão na cabeça dessa criança. Né? E muitas vezes, e aí é importante mais um outro ponto que eu trago sempre para a consciência, né? Mesmo que você fale assim, então tá, mas não quero nem saber, vou fazer mesmo, né? O preço vem lá na frente. Quando a criança, ela toma consciência do que... O adulto, né? Adulto, adolescente, toma consciência do que aconteceu, ele se volta e cobra isso. Então, às vezes, é até pior, sabe? Porque é uma sensação assim, você me lesou.
Eu tenho até um exemplo de um adulto, já é um homem, né, pai de família, que ele fala o seguinte, a mãe a vida inteira falava assim, olha, eu não vou cobrar a pensão do seu pai, eu não preciso dele, eu banco tudo sozinha, né? Tem situações também que às vezes a outra parte acha até tranquilo, né? Eu não vou ter que ficar olhando tanto, então eu vejo quando eu quero, vou ver uma vez por mês. Eu pego e deixo aqui com a minha prima, com a minha irmã e faço as minhas coisas, né? Pensando assim, então tá fácil para mim. Uhum. Só que, na verdade, ela tá deixando essa criança, né, ali, como ela tá ausente de um papel importante, emocional, educacional. Essa criança, obviamente, vai perceber isso com o tempo. Então, imagina que a mãe tá certa, ela fala, poxa, seu pai é responsável, etc e tal, não. Isso gera danos para a criança da mesma forma, muito danos. Principalmente porque, por exemplo, a criança ela vai elaborando ao longo do tempo. Se a gente puder amortecer essa situação e tentar resolver entre adultos, e não é passar pano, né? Não é falar assim, seu pai, poxa, ele trabalha em outro planeta, por isso que ele não vem. Não é isso, sabe? Mas é de amenizar o máximo possível para que essa criança possa tomar consciência ao longo do tempo. E esse caso do adulto, ele se voltou para a mãe dizendo assim, se você me lesou, porque na medida em que você falava que meu pai não tinha que pagar porque você tinha muito dinheiro, você tirou de mim o poder de escolha. Porque você poderia fazer uma poupança, porque é importante ele ter essa obrigação legal de me cuidar. Poderia fazer uma poupança, eu poderia doar, eu poderia escolher o que fazer. E quando você não demandou essa responsabilidade, ou você até forçou para ele ficar mais... E o pai achou o máximo também, né? Nesse cenário. Menos uma responsabilidade. Exatamente, Bem entre aspas, né? Exato. Enquanto aconteceu tudo isso, ele não foi chamado à mesa para ter que cumprir com as obrigações dele. Né? E no final, nesse caso, como voltou realmente para a mãe, né? Voltou para a mãe, voltou para o pai também, né? Que é a Sim. questão assim, você também nunca pleiteou, estava tudo muito fácil, né? E aqui, mais um conceito importante pra gente, né? Conhecimento ajuda muito, né? A gente toma consciência. Ganho secundário. É quando, por exemplo, né? Vamos pensar essa mãe, quando ela falava assim, deixa que eu resolvo tudo, eu tenho dinheiro. Ela estava dizendo o seguinte, olha, eu sou especial. E, inclusive, para essa criança, é assim, eu sou a pessoa mais importante para você. É a mim que você vai agradecer, é a mim que você vai falar assim, olha, vai fazer lá quando se formar, olha, eu agradeço a minha mãe que me criou sozinha. Então, tem uma questão aí de até vaidade e de ganho mesmo, mas é um ganho secundário. Ganho secundário é tudo aquilo que eu ataco um alvo para acertar outro, através principalmente de manipulação. Então, essa mãe com esse ganho secundário e o pai com ganho secundário que tá ótimo. No final estão usando a criança, né? Exato. Então, né, quando eu falo com famílias, às vezes a coisa é bem até provocativa. Eu falo, olha, eu posso fazer umas provocações e tal, né? Sempre com muito respeito, mas eu falo assim, e você, pai? Você não está pleiteando o seu papel? Ela quer lá e tal, eu não vou entrar. Não! Você precisa, na verdade assim, seu filho precisa de você, precisa viver com você experiências, precisa aprender, cada um ali tem um papel super importante, né? E aí, gente, olha, pra gente não ficar colado só nesse modelo de pai e mãe, né? Vamos pensar que tem uma situação que, olha, às vezes a mulher escolhe, olha, eu vou ser mãe solo. Sim. Aí, vai ficar com esse buraco? Talvez não, porque ela vai ter uma resposta para dar para esse filho, né? Olha, eu escolhi ter você, ser mãe solo, né? Quem é meu pai? Ele é desconhecido propositalmente, então tem resposta, sim, né? Não é o caso de haver uma lacuna porque existe e não preenche. E até é uma dúvida que me veio agora e que eu já vi muitas pessoas falando sobre isso e eu como mãe, em diversos contextos da vida me perguntei sobre isso. E sei que ainda vou me questionar também, que é, por exemplo, independente do caso, assim, não vou dar um exemplo concreto, mas então, talvez seja melhor não ser sincero pega um pouco, né? Mas colocar as cartas na mesa do que aconteceu, ou em relação ao pai, ou em relação, por exemplo, em bebida.
Você vai contar pro seu filho que você bebia bebidas alcoólicas? Como que ele vai receber isso? Sabe? Esse tipo de coisa. Ou se o pai é ausente, você vai contar pra ele que o porquê o pai é ausente? Ou você só vai deixar ele entender isso lá na frente? Olha, Que é maravilhoso uma coisa esse ponto. que... Vamos pegar, eu vou falar da bebida por último, então vamos pegar uma situação aqui em que o pai é ausente, né? Gente, situações dolorosas, horrorosas, sabe? Assim, olha, festa de aniversário, a criança esperando o pai chegar, aí cantou o parabéns porque já estava dando o final da festa, aí o pai chega no final, né? Como se fosse uma visita, não chega como pai, né? Porque normalmente, o que se espera de um pai e uma mãe na festinha da criança? É aquela coisa, interagir com os convidados, interagir mesmo, com a criança. Também é deles, né? Exato, né? Então, aquela coisa muito dolorosa. E aí, eu ouço até, né, em situações assim, e aí, gente, tô falando aqui de pai, mas poderia ser a mãe, tá? Então, não vamos, Pode ser qualquer presença e que seja importante pra criança. Mas aqui, especificamente nesse caso, né, do pai ou a mãe não fazendo o papel, eles falam assim, poxa, né, aí é aquela coisa, porque dói, fala assim, olha, dói muito mais em mim do que ver meu filho dessa forma, etc e tal. O ponto é legítima a sua dor, você está corretíssimo, só que a gente tem que pensar em redução de danos. Se você vira agora e fala assim, olha, seu pai é irresponsável, ele não presta, ele não gosta de você, ele não se importou com a sua festa, você está dando informações que normalmente adultos discutem. E o que a criança tem? Ela tem uma forma específica de elaborar. Ela vai elaborando as coisas de maneira lúdica e a criança tende a pegar ao pé da letra o que ela está ouvindo. Seu pai é um monstro. Então tem situações até que a criança começa a falar assim, papai não é um monstro. Por quê? Porque ele não está vendo monstro no papai. Ou que a criança começa a entrar num estágio de sofrimento porque ela, no íntimo, não processou essa imagem, porque para ela o papai é incrível, é bom que o papai venha na hora que ele vem. Ela não sabe que tipo, o papai deveria vir mais vezes. E aí quando você fala isso, gera um processo nessa criança de ansiedade, ela não sabe absorver essa informação, ela começa a sofrer com isso, sabe? Então, pensando na criança, o que é adequado? Você lidar com as suas questões de maneira separada, levar juridicamente, se for o caso, trazer o pai para essa conversa e falar dessa responsabilidade, pedir ajuda, né? Inclusive busca terapêutica, etc e tal. E com a criança falar o seguinte, né? Então a criança tá lá chorando porque o pai não cantou parabéns. Olha, filho, você pode chorar porque dá tristeza mesmo, né? O papai chegou atrasado. A gente vai entender com ele o que aconteceu, mas você pode chorar porque você tá triste, não é? O que você tá sentindo? Além de tristeza, tem mais alguma coisa? Validar os sentimentos da criança. Né? E aí a criança, ela pode falar assim, também tô com raiva. Filho, é isso mesmo, assim, é isso mesmo, não é dizendo que é certo ter raiva do pai. Assim, ó, eu tô validando a emoção da criança. É verdade, a gente sente raiva mesmo. Quando a gente espera uma coisa, a pessoa combina e depois não acontece. Mas nós vamos entender com o papai. Entendi. Tá? E depois que a gente entender com o papai, não quer dizer que você não vai sofrer mais. Por isso que aconteceu. Porque aí entra mais um ponto importante, né, da educação parental, que a gente chama de alfabetização emocional, né? Então a gente tem as emoções, raiva, tristeza, medo, nojo, alegria, que são emoções básicas, né? Pega um bebezinho e dá uma olhada, né? Como é que eles reagem. Colocou uma coisa que não gosta na boca, cospe, faz cara de nojo, né? A raiva, a criança sente até, por exemplo, quando ela é contrariada, aquela, né? A tristeza também. Então, são como se fossem assim, as cores primárias. Essas emoções, a gente precisa aprender a lidar com elas. E como que é? Tá triste? Por que você tá triste, filho? Tô triste porque o papai não veio. Ou, às vezes a criança tá ali, eu tô triste porque quebrou meu carrinho. E tá tudo bem, Entende? Tá tudo bem, tá então, tudo assim, você tem razão. Quando quebra alguma coisa que a gente gosta, a gente fica triste mesmo. Você quer um abraço? Às vezes a criança fala assim, não. Aí você fala assim, olha, então eu vou ficar aqui do seu lado e se você precisar, eu te ajudo. Eu faço com a minha filha, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, né? E eu faço, às vezes ela tá e ela fala assim, não quero, e não sei o quê. E ela começa assim, querer pegar alguma coisa e jogar no chão. Aí eu falo assim, filha, eu vou te segurar
pra gente não quebrar nada e não machucar. Então eu contenho, porque ali é uma situação que ela pode se colocar em risco. E eu falo assim, na hora que você quiser, a mamãe te dá um abraço, tá? Que bonitinho. Né? Eu te ajudo. Você quer que eu pegue na sua mão? Então, quando a gente faz isso, a gente está educando essa criança a perceber o que ela sente, a dar significado, e inclusive digerir essa emoção. E depois que ela se acalmou, você pode falar assim, então agora vamos entender o que aconteceu e vamos fazer um combinado com o papai? E gente, olha só, imagina que numa situação como essa, a mãe chama o pai e fala assim, olha, o Joãozinho tá muito chateado porque você chegou depois do parabéns. O que aconteceu, papai? Aí ele fala assim, eu me atrasei porque o pneu do carro furou. Aí fala assim, papai, então vamos combinar? Na próxima vez, você sai um pouco mais cedo ou pega um transporte alternativo para não perder? É muito raro conseguir, né, esse alinhamento todo, ainda mais quando tem, às vezes, intriga entre o casal. Mas o que deve ser mirado é isso. Por quê? Estamos resolvendo um problema da criança. Eu não estou discutindo com você a toalha que você deixou na cama quando a gente era casado. E aí, quando você faz isso, inclusive, para o adulto, vira um compromisso. Né? Do tipo assim, olha, eu perguntaram, acreditaram no que eu disse, pode ser uma desculpinha, né? Na maioria das vezes e eu me comprometi. Isso pode, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas isso pode gerar um senso de responsabilidade maior. Inclusive, quando eu tô falando ali com pais e tudo, eu falo assim, olha, você sabia que seu filho ele precisa ser respeitado? Porque isso é falta de respeito, né? Totalmente. Só você é importante no aniversário e você chega no final dando risada, assim, como se nada tivesse, né, acontecendo. Então, as pessoas precisam entender que a criança, ela é só pequena. Ela não é um adulto pequeno e ela precisa ser respeitada como qualquer pessoa. E a gente tem que dar satisfação para a criança, para o adolescente também. Eles precisam da nossa ajuda. Essa alfabetização emocional treina a criança, e inclusive é importante que a gente treine com a gente para fazer com a criança. Para que você possa, inclusive, ajudá-la a emprestar sua razão para ela, né? Então, esse é uma forma de fazer. Sempre pensando em como é que eu ajudo essa criança a digerir aquela situação, encarar no nível que ele consegue. Nesse momento, essa criança consegue digerir o quê? Olha, meu pai não veio porque o pneu furou. Lá na frente, quando adolescente, ele pode falar assim, poxa, no meu aniversário meu pai falou que o pneu furou e agora está acontecendo de novo. Meu pai sempre fez isso. É uma visão dele, vai ser um desafio para ele lidar, porque realmente isso gera problemas e traumas, mas não é porque alguém construiu isso, inclusive fora de um momento em que ele não daria conta de digerir. Isso cabe a ele, do futuro, naquele momento, independente da idade, né? Quando ele tem, inclusive, condição. Ele conseguir entender, e não a mãe ou o pai de ficar ali fazendo comentários que podem gerar ansiedade, né? Quais sinais, assim, quais sintomas a gente pode ligar, assim, o alerta de que tem alguma coisa de errado, tanto as criancinhas de 2 anos, quanto os adolescentes, para procurar por um especialista? Tá. Normalmente, as disfunções, elas aparecem através de sintomas, né? Então, quando já está gerando algum tipo de problema, desdobrando em alguma questão de dor ou até de mau comportamento. Normalmente é isso. O ideal é que a gente tenha bastante consciência para estar sempre atento à criança e até conseguir atuar de forma preventiva. Nesse sentido, normalmente hoje a gente tem dois feudos extremos, né? Então temos os pais que já querem conhecer muito, se treinar e etc., já até quando estão antes de ter filho, e os pais que às vezes estão fazendo ali, não estão pensando e só vão se preocupar na hora que aparece um problema. O ideal é que a gente possa observar a criança, conhecer seu filho, né? E como que eu conheço meu filho, Luana? Eu conheço ele, né? Eu reconheço, imagina. Gente, é assim, olha, imagina que você tem um tempo de qualidade diário. Então, para quem trabalha, não se culpe, né? Pode ser que sejam 30 minutos do dia, não tem problema. São 30 minutos com a criança, dedicado a ela, brincando do que ela quer, fazendo o que ela quer. Então, se é ler livro, se é brincar e etc. Observar como ela reage, observar o nível que ela tem de curiosidade, o que ela gosta mais de brincar, né? Qual é o lado da mão que ela usa mais, em que situação que ela pode ficar triste, em que situação que ela fica muito feliz.
Quando você vai criando essa sensibilidade para observar seu filho, aí é aquela coisa que a gente cospe pro alto e cai na nossa testa, né? Porque antes eu falava, antes de ser mãe, eu falava assim: as mães acham que sabem tudo. Que fala assim: eu conheço meu filho no olhar, né? Eu já sei, o choro eu sei do que é. É isso. Você fica em tanta sintonia que você consegue ler sinais. E, gente, assim, neurofuncionalmente tem resposta para isso, né? Nós temos o nosso cérebro, ele é capaz de capturar em microsegundos comportamentos que te ajuda a fazer uma leitura. Então, por exemplo, se você chega num lugar e alguma pessoa faz assim, vira a cara e sai, você percebe. Às vezes ela não está olhando para você, ela está longe, mas você percebe. E é essa a nossa capacidade. Quanto mais você se relaciona, quanto mais você tem momentos de qualidade, mais você começa a entender. Então, por exemplo, né, a gente hoje tem uma série de treinamentos de sono, de alimentação para criança. Isso gera muita frustração em alguns momentos, porque fala assim: poxa, então meu filho não fez a soneca número 2, agora ele vai estourar, daqui a pouco não sei o quê, agora vai ter o salto de crescimento, meu Deus do céu. Eu, por exemplo, quando eu tinha um aplicativo que falava assim: a Bela vai entrar no salto de desenvolvimento, eu já começava a entrar em palpitação. Porque salto de desenvolvimento é assim, olha, algumas coisas que ela aprendeu, ela volta, o sono vai descalibrar. Parece que tudo que você treinou vai por água abaixo. Exato. E aí um dia eu falei assim: você quer saber? Paguei. E falei assim: agora eu vou observar minha filha. E aí quando você observa, você percebe esses sinais. Porque aí você vai começar a falar assim: poxa, e aí você não vai nem perceber necessariamente o sintoma, porque você vai conseguir agir de forma preventiva. Então, por exemplo, né? A família, a gente, assim, olha, quando a gente tem filho, né, parece que vem aquela frase na nossa testa que é assim: pode se meter na minha vida, né? Mas é isso mesmo. Não é? Tipo, você vai falar assim: ó, eu vou morar sozinho. Aí você raspa a cabeça, faz uma tatuagem, tira um dente, coloca diamante, faz o que quiser. As pessoas vão olhar, vão até julgar com elas, mas ninguém vai vir te perguntar e falar que sua casa tá errada, né? Tem filho, parece que é um convite. Todo mundo acha que pode se meter e palpitar e falar que você tá fazendo e que sabe mais, né? É isso mesmo. E aí, muitas vezes, você tá ali no ambiente e vem alguém da família e fala assim, cutuca a criança. Ai, fulano, aí a criança fala assim: não. Ah, vem no meu colo. Não. Né? Nesse momento, seu filho está dando uma mensagem clara: eu não quero. Então, veja, é preventivo. Quando eu viro e falo assim: ô fulano, ela não quer, na hora que quiser vai no seu colo. Você está blindando o seu filho, você está trazendo para ele segurança emocional e está dizendo para ele o seguinte: o que você sente é válido, é verdadeiro. E você pode se bancar. Nesse momento eu estou treinando, mas ele vai aprender a fazer isso. Quando você não faz, vai acumulando tudo isso. Então essa criança, por exemplo, tá, né? E aí vem lá um vovô, uma vovó fofinha, né? E fica fazendo isso. E aí o pai ou a mãe desavisados fazem assim: não, tem que ir no colo da vovó sim. Ou então ela tá lá cutucando e fala assim: ah, ela tá mal-humorada. Nossa, porque ela tem um gênio, já tá vendo, já mostrando. Olha como isso é ruim. Esse tipo de negligência, isso é uma negligência, pode ser consciente ou inconsciente. Esse tipo de negligência acumulada ao longo do tempo faz o quê? Os meus pacientes adultos que chegam para mim e falam assim: ah, eu tô numa situação, a pessoa me humilha, mas eu acho que ela é boa. E assim, ela é fofinha, porque pensa, a vovó é fofinha, né? Ela é ótima, nossa, ela me trata bem na frente dos outros, só em casa que ele fica muito nervoso, mas eu acho que é estresse. A pessoa, ela perde o limite, a sensibilidade sobre o limite que os outros podem ter. Ela não consegue se bancar. Então, veja, quando a gente pega essas questões, né, e aí tem vários transtornos, distúrbios, etc e tal, eles têm uma raiz na história, porque aquilo ali, de alguma forma, foi replicado e foi reforçado ao longo do tempo. E aí, de novo, a importância de respeitar os limites das nossas crianças, né? Que elas dizem muito. Isso, por exemplo, de... a criança não quer ir no colo. E forçar a criança a ir no colo, tá dizendo pra ela que mesmo quando ela não quer, você pode ultrapassar. E isso pode... Pra agradar alguém. E isso pode gerar problemas seríssimos no futuro. Então, é muito importante você ter colocado esse ponto,
porque eu acho que é muito válido para os papais que estão nos assistindo, para as mamães, para perguntar as coisas para os nossos filhos, porque às vezes a gente acha que uma criança de 3 anos não sabe das coisas, mas ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. E a gente tem que respeitar. Inclusive, treinar isso, né? Sim. Eu, por essa consciência, né, gente? Então, assim, mais uma vez, né? Filho de psicólogo não é perfeito, a gente erra bastante, mas uma coisa que eu me sinto muito feliz como mãe é que o tempo todo eu tô buscando aprender com a minha filha e com o meu enteado. Eu tenho um enteado de 16 anos, né? Eu quero aprender com eles. Eu quero entender como funciona o mundo deles. E vou buscar o máximo de informações. E já errei muito, tá? Não estamos livres disso. Mas tendo essa consciência, a gente cuida de uma forma muito mais responsável, a gente ajuda o nosso filho a ter saúde mental, a conseguir processar as coisas de uma maneira bem mais funcional, né? Eu costumo dizer assim, olha, existem 3 pilares: amor, respeito e disciplina. Amor é, eu te amo porque você é você. Né? Aí, nessa hora que eu falo isso, os pais falam assim, pelo amor de Deus, Luana, como que eu vou falar que eu amo meu filho se ele tem aquela nota horrível, tá numa escola super cara, eu fico trabalhando o dia inteiro, dou tudo que ele quer, e ele tá com uma nota ruim porque ele não estudou? Aí eu falo assim, calma, calma, calma. Então, assim, eu te amo por você ser quem você é. Eu não te amo porque você teve um bom comportamento ou um mau comportamento. O amor, ele é incondicional. E nós precisamos dessa essa sensação de pertencimento, de validação. Segurança, né? Nós queremos isso a nossa vida inteira, gente. Se a gente for olhar, por exemplo, essa questão da violência nas escolas, quem alicia um adolescente, vai plantando na cabeça dele ali, retroalimentando através dos grupos, etc., que isso já é comprovado, né? São pessoas que adotam esses adolescentes, primeiro trazendo para eles validação e depois começando todo um processo de lavagem cerebral. Então, o pertencimento é uma necessidade nossa, né? O segundo ponto é respeito, né? Então, falar com uma criança como eu gostaria que falassem comigo. Então, a gente hoje tem um questionamento, né? E muita gente fala assim, mimimi. Eu apanhei e estou aqui. Eu falo, você está aqui como? Né? Porque assim, eu falo assim, aí eu até brinco, né? Eu falo assim, então tudo bem, você tá aí, eu não vou discutir com você. O que você sentia quando você apanhava? Ah, eu tinha raiva, mas eu sabia que era pro meu bem. Aí eu falei assim, então, o mais sabia que era pro seu bem é o que você ouvia depois e você fala como uma verdade. Sim. Mas o ponto é, o que você aprendia enquanto você apanhava? Nada. Nada, porque o cérebro ele estava ali naquele momento numa situação de tensão, no caso, na situação de estresse, o cérebro ele fica focado em ataque ou fuga ou paralisação, que é o pior cenário, onde a pessoa não consegue, ela começa a falar assim como se fosse assim, é um mecanismo de defesa, então eu vou parar, ela se congela. E nisso ela pode desdobrar isso pro resto da vida, né? Então assim, não consegue escolher, não consegue se posicionar, não consegue reivindicar. Não consegue defender numa situação crítica, né? Então, aí eles falam assim, tá bom, Luana, então como que pode ser? Né? Eu falei assim, o próximo pilar é a disciplina. Sim, sim, não é não. Então eu respeito meu filho como eu gostaria de ser respeitado, porque hoje em dia a gente fala assim, ó, bater no idoso é crime, bater numa mulher é crime, bater numa pessoa é crime, você pode responder por lesão corporal. Bater em cachorro animais de um modo geral é uma falha, você será cancelado. E bater na criança é educar. Onde está o erro aí? A criança é o quê? Né? Porque alimenta-se uma visão de que você tem que doutrinar. Então assim, eu vou agora, vai ser do jeito que eu quero, senão vai crescer torto. Não, gente. Como é que uma criança cresce saudável? Num ambiente seguro emocionalmente. Né? Então, a violência gera insegurança. E aí você tem um trabalho árduo, por isso que assim, quem não quer ser pai e mãe, não seja. E quem quer, entenda como é e faça a sua parte. Porque você vai ter que repetir várias vezes, você tem que acompanhar. Ler seu filho demanda tempo e demanda energia. Então, à medida em que você, por exemplo, traz o amor e o respeito muito bem estabelecidos, a disciplina é muito fácil. Que é assim, ó, sim, sim, o não vai virar sim. E aí tem mais um ponto, né, que é um mito.
Ah, Luana, mas vai virar uma pessoa mimada, sem limites, né? Normalmente, a pessoa sem limite é aquela que, por uma questão de culpa dos pais, depois de não ter clareza de amor, respeito, tempo de qualidade, eles falam um não, dá uma crise ali, uma questão, gera aquela culpa e faz. Né? Então tem essas questões de consequência. Essa consciência, ela é super importante. Sim, nossa, totalmente. Luana, eu quero te agradecer muito pela nossa entrevista. Eu achei que foi muito agregador em todos os sentidos. Eu tenho certeza que para o nosso público também. Então, de verdade, quero te agradecer. Obrigada. E falar que com certeza vai vir mais vezes. Conte comigo, pode deixar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando que depois a gente volta com mais.